o que eu acho que pode acontecer, quais são os impactos que podem acontecer no mercado de trabalho da engenharia aqui no Brasil, mediante a tudo isso que está acontecendo, esse conflito no leste europeu, lá com a invasão da Rússia à Ucrânia. Vamos lá. Uma coisa, um fato que a gente tem, qual que é o fato? A gente já tem alguns fatos, mas o fato mais relevante aqui para esse nosso contexto, as sanções. As sanções realmente é o que tem de relevante hoje nesse contexto aqui da nossa live. Por que estou dizendo isso? Os Estados Unidos proibiram a importação de petróleo da Rússia, petróleo e gás da Rússia, e de alguns outros commodities aí. Com isso, esses países que aderiram a essas sanções de não importar o petróleo, o gás natural e alguns outros commodities da Rússia, eles vão ter que buscar outros mercados para consumir esses commodities, esses produtos, porque eles precisam desse produto, eles precisam desse consumo, eles necessitam disso para a sua própria subsistência, sua própria existência. Então, se eles precisam e não vão comprar de um determinado fornecedor, nesse caso a Rússia, eles vão ter que comprar de outra pessoa. Então, eles já começaram uma aproximação com outros países, como, por exemplo, Venezuela, Irã, e isso pode também se estender aí a países como, por exemplo, Brasil, que passou de importador para exportador de petróleo também. O pessoal do Oriente Médio, Arábia e Emirados Árabes, né? Obviamente, são os principais produtores de petróleo no mundo, na frente da Rússia, inclusive. Então, se esses países vão parar de comprar da Rússia e vão começar a comprar de outras pessoas, pode ser que eles venham também a comprar muito desses commodities, aquilo que o Brasil tiver para oferecer para eles, provavelmente eles vão comprar. Brasil, Venezuela, a Guiana, Suriname, que são países que estão se desenvolvendo também nessa área de petróleo e gás, tem muito campo lá, já tem muitas multinacionais explorando esses países, ali, né, no norte da América do Sul ali. Então, esse é o primeiro ponto. Os grãos. Então, se esses países, por exemplo, a Ucrânia está sendo afetada pelo conflito, automaticamente ela foi forçada a interromper ou diminuir drasticamente a sua produção de grãos, por exemplo. A Ucrânia é uma grande produtora e exportadora de grãos. Assim como a Rússia, que foi a penalizada pelas sanções. Então, esses países vão ter que buscar outros lugares para comprar, eles vão comprar de países, como eu citei aqui, podem vir a comprar do Brasil. Se isso acontecer, aumenta as nossas vendas, né? Aumenta, nós vamos ter mais gente comprando de nossos produtos, nós vamos poder investir para aumentar nossa produção. Para a gente aumentar nossa produção, a gente precisa de mais mão de obra. Se a gente precisa de mais mão de obra, a gente provavelmente tem uma valorização dessa mão de obra, a lei da oferta e da procura. Então, esse é um ponto. As sanções impostas à Rússia pode impactar, sim, positivamente ao Brasil. É claro que se a gente for olhar, mas tem algumas questões políticas aí que, de repente, como o Brasil ainda tem algumas relações com a Rússia em determinados pontos, como, por exemplo, os fertilizantes, o Brasil pode ser forçado também a não comprar o fertilizante da Rússia, e se ele não comprar o fertilizante, impacta no agronegócio, e se ele comprar, ele pode ser também penalizado com algum tipo de sanções indiretas aí, certo? Isso pode acontecer? Pode, mas vamos supor que até aqui isso não esteja na mesa, certo? Então, os países que vão deixar de comprar os commodities da Rússia podem vir a comprar do Brasil. Se isso acontecer, o Brasil vai ter mais gente comprando os produtos deles, ele vai precisar produzir mais. Se ele precisa produzir mais, ele tem que investir, vai precisar de mais mão de obra. Quanto mais mão de obra você precisa, mais valorizados são aqueles profissionais preparados que estão ali no mercado, mais chances aqueles profissionais que estão se formando têm também de entrar no mercado de trabalho. Ponto positivo nesse aspecto aqui. Certo? Outro ponto, caso realmente o Brasil vire um alvo para esses compradores
que antigamente compravam os produtos da Rússia e vão vir a comprar no Brasil, isso pode ser um sinal daquilo que está acontecendo com o dólar hoje. O dólar vem caindo. Se esse dólar, ao contrário do que eram as previsões, né? Antigamente dizia que o dólar pudesse chegar a 6, 6,50. O dólar está na faixa de R$ 5,04 aí. Então fez um movimento contrário com esse conflito todo, o dólar fez um movimento contrário, ou seja, o real se valorizou. E o que isso indica para a gente? Significa que as empresas, as pessoas, as empresas, os investidores lá de fora trouxeram dólares para dentro do Brasil. Na medida que esse dólar entra no Brasil, o dólar desvaloriza e o real valoriza, nesse câmbio real-dólar. Esse fato do dólar estar se desvalorizando e o real valorizando indica isso, que já tem pessoas projetando que se as empresas, muitas das empresas, tanto as produtoras, exploradoras de petróleo, quanto de outros ramos das economias que estavam na Rússia, deixaram a Rússia. Essas sanções fizeram com que essas empresas saíssem, né? Essas empresas, sempre quando a gente fala em empresa, a gente pode falar em capital. Empresa é igual a capital, que é igual a dinheiro. Então, se essas empresas saíram da Rússia, provavelmente essas empresas, esse capital, esse dinheiro, saiu da Rússia e ele vai para outro lugar. Qual seria um outro lugar que esse capital, esse dinheiro, essas empresas possam ir? O grupo dos BRICS ali, né? Índia, China. A China é uma aliada à Rússia, então a China, entre essas empresas saírem da China ali e irem para a Índia ou para o Brasil, eu apostaria que elas iam mais para Brasil e Índia do que para a China nesse momento. Então, isso pode ser uma explicação para essa valorização do real. Capital que estava na Rússia e as pessoas estão trazendo para o Brasil porque acham que nesse momento o Brasil pode ser um país que venha a ter uma demanda maior dessas commodities. Então, esse dinheiro entrando no Brasil faz com que o real se valorize. Se o investidor está trazendo dinheiro para cá, significa que as empresas brasileiras vão poder e precisar produzir mais. Acontece aquilo que a gente falou antes. Se as empresas vão precisar produzir mais, elas vão ter que ter mais investimento, inclusive em mão de obra. O profissional aqui do mercado brasileiro se valoriza pela lei do mercado, da oferta e da procura. Quanto mais experiente naquele nicho, mais valorizado fica. Quanto mais vagas abrem, menor o desemprego, maior a taxa de empregabilidade para esses profissionais de engenharia no mercado brasileiro. Então, esse é o segundo ponto.